Bom dia, vamos à leitura bíblica, sim, das senhas diárias para hoje, dia 2 de dezembro de 2022, uma sexta-feira. Eu estou com um problema de iluminação aqui, vou ver se conserto, tá? Em todo caso, vamos logo ao título para a leitura das senhas diárias, para a reflexão que despertam. Não é direta, mas é indireta. Vocês vão compreender, eu acho, que é o título. Há aqueles e aquelas que querem apropriar-se de uma suposta vontade de Deus. A leitura dos versículos vai vai dizer que Deus quer mais profetas e profetisas e profecias no mundo. O que significa profecias? Profecias não é o trabalho de uma vidente com uma daquelas bolas mágicas, ou que olha para as estrelas. Profecia de Deus tem uma característica: ver a realidade, avaliar a realidade e compará-la com a vontade de Deus ou a não vontade de Deus, e a partir daí julgá-la. Então, profecia não é simplesmente dizer o que se quer que aconteça. Aí está a questão. Aqueles e aquelas que querem apropriar-se de suposta vontade de Deus. Ou seja, desejam que a sua vontade seja a vontade de Deus. E muitas vezes estas pessoas se auto-enganam e acham que é mesmo. Procuram a Bíblia, que a Bíblia diga aquilo que elas querem ouvir. Não é verdade? Vamos ao primeiro versículo para o dia de hoje. Vem do livro de Números, capítulo 11, versículo 29, e diz assim: eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. O seu Espírito, o Espírito de Deus, a vontade de Deus, como critério sobre a realidade. Não a sua vontade particular e humana, e muitas vezes até egoísta e ideológica, mas que o Espírito de Deus, a ideologia, digamos assim, de Deus, a vontade de Deus. E o segundo versículo de 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito, com E maiúsculo, né? O Espírito de Deus. Não desprezem as profecias, estas feitas no Espírito de Deus, que avaliam a realidade, que julgam a realidade e que são duras com a realidade quando precisam. Examinem todas as coisas. A profecia de Deus não cai do céu. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, de verdade, amoroso, misericordioso, bondoso, verdadeiramente justo ao ser humano.
conforme a vontade de Deus, que é inclusivo. E a oração feita por Marie-Louise Tourner: o Espírito de Deus suscita o Espírito em videntes e profetas. Olha que eles fazem com a vontade de Deus. Esse videntes é meio estranho, né? Essa tradução, tudo que é traduzido é problema. Não sei o que ela quer dizer com videntes, tá? O Espírito de Deus suscita o Espírito nas pessoas e profetas, que conclama a misericórdia de Deus e salvação nos profundos sofrimentos. Falei sofrimentos, sim, na realidade, não é? E nos de baixo, nos que sofrem. Vejam, da noite floresce promessa, da noite floresce promessa. A esperança surge como um hino e canta aleluia. Hoje eu vou falar no programa Iluminações, a gravação que eu vou fazer daqui a pouco, sobre Dom Paulo Evaristo Arns. O lema dele era de esperança em esperança. E construiu uma grande obra no Brasil, não só em termos de igreja, mas em termos de país, em termos de ideologia, de política, de liberdade, de esperança. E o lema dele era de esperança em esperança. Uma esperança a partir dos pobres, construindo mais esperança. Se vocês puderem, procurem o programa Iluminações. Daqui a umas 2 horas está gravado. A primeira leitura é do profeta Ezequiel. E aqui tem uma interessante, né? Uma promessa verdadeira que se tornou uma ideologia em torno da política que favorecia um tal de rei Davi. O rei Davi sempre foi um mercenário, sempre foi um interesseiro, tá? Mas aqui, como está no Antigo Testamento, os caras talvez puxa-sacos do rei Davi, escreverem isso aqui baseado na promessa verdadeira da terra que jorra leite e mel, que manda leite e mel, a terra de Deus. Em torno de uma profecia verdadeira vinha uma profecia falsa, ou assim, que misturava a vontade política de um certo grupo em torno do rei Davi com uma promessa que Deus realmente desejava, que era da terra onde o povo viva feliz. Ezequiel 37, 25 a 28. Davi será seu rei e o obedecerão. Esse é o problema, né? Misturar a religião com política. Viverão na terra que dei ao meu povo Jacó, e a terra onde os seus antepassados viveram. Está correto. Eles e os seus filhos, e suas filhas, e filhos de filhos e de filhas, viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Não foi. Graças a Deus. Não que o povo não merecesse a terra, mas o Davi, isso é trabalho dos puxa-saco, botar esse caco político no meio do texto. De má política, não é política partidária. A verdadeira política é a terra onde as pessoas são felizes. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, enquanto eles andarem no caminho da justiça. E foi o que aconteceu, né? Eles entraram para a injustiça, Deus disse, então vão se ferrar.
Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E também não aconteceu, tá? Porque eles misturaram a política partidária ali, o puxa-saquismo do rei Davi. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Livro do Apocalipse. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, conforme o reino de Deus, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Mas não a injusta. Vejam as outras leituras das senhas, principalmente as que tem sobre o livro do Apocalipse. Há um mês atrás, eu acho que eu estava falando sobre o Apocalipse. Dei uma procurada. Estão ali a lista dos vídeos no meu canal do YouTube. O segundo texto é Isaías 7, 1 a 9. Um pouquinho difícil de entender, mas dá para entender que o rei também tem que puxar ali a profecia para fazer para o seu lado. Né? Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, bem pertinho. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acás, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. O específico de uma época, tá? A gente vê os nomes, Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor, desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo. Enfim, a Síria invadiu mesmo. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer de Temael reinar fazer Tabeel reinar sobre ele, o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria, de Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim será destruído demais para ser povo. Eles vão invadir. A cabeça de Efraim é Samaria, de filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. A fé de vocês é muito ruim. Vocês acreditam em ídolos, dinheiro, grana, poder. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso será das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos seres humanos, também vão abusar da paciência de Deus. Vocês vão continuar resistindo ao Deus que pede justiça e querem o favor que Ele lhes proteja. Isso que Isaías disse. Vocês querem fazer da vontade dele, a vontade de vocês, de riqueza, poder, e querem que tudo saia como vocês querem. Querem que Ele esteja do lado de vocês. Querem apropriar-se da realidade, da vontade de Deus. Vocês não estão vendo que por serem injustos vocês não vão ter defesa. Um bom dia.